Bem-vindos ao Falando em Educação, podcast do Esperançar. Eu sou o professor Leonardo de Andrade. E eu sou o professor Ian Matos. E nesse episódio estaremos conversando sobre o movimento das auxiliares de educação infantil. Mas antes da gente seguir para o nosso tema do dia, gostaríamos de lembrar você, ouvinte, que pode apoiar financeiramente com qualquer valor pelo Pix. O Pix é esperancar@gmail.com ou esperancar, sem o cedilha, @gmail.com, para a gente garantir a continuidade, a melhoria do nosso podcast, ou nos ajudar também a chegar em mais pessoas, seguindo e compartilhando nas redes sociais, seguindo no Instagram ou Esperançar. Sem cedilha mudo também, né? E agora nós estamos aqui com 3 representantes do movimento de auxiliares de educação infantil. Bem-vindos ao Falando em Educação. Podem ficar à vontade para se apresentar, dizer quem vocês são. Boa tarde, eu sou a Aline Maron, sou auxiliar de educação infantil, estatutária na Prefeitura Municipal de Pelotas e faço parte do movimento Somos Todas Educação. Boa tarde, eu me chamo Letícia Schmidt, também sou auxiliar de educação infantil na Prefeitura Municipal de Pelotas, também faço parte do movimento Somos Todas Educação. Boa tarde, eu me chamo Renata Castro, eu também sou auxiliar de educação infantil na rede municipal da cidade de Pelotas e também faço parte do movimento Somos Todos Educação. Bueno, agora para quem nos acompanha, né, bem-vindos Letícia, Renata, Aline, qual é a questão que está acontecendo aqui, né? No último mês, acho que faz um mês que vocês estão muito bem organizados aí, o tempo passa. Vocês têm feito gosto de falar assim, um barulho de boniteza nas redes sociais, em movimentos, porque se organizaram mediante uma série de atrocidades legais, assim, que foram ocorrendo com vocês desde 2018, se eu não me engano. Em 2018, para quem não sabe, a prefeita Paula Mascarenhas, aqui do município de Pelotas, ela removeu, né, as auxiliares de educação infantil do quadro do magistério. Essa remoção do quadro do magistério, ela leva a uma série de perdas materiais e perdas de valorização também, porque essas professoras que estão aqui, né, concursadas para o cargo de auxiliar infantil, acabam sendo remanejadas para uma outra lógica de serviços gerais, o que é absurdo dentro do espectro de funcionalismo público. E, ao mesmo tempo, né, ficam sujeitas a uma falta de direitos, como falta de insalubridade, falta de pagamento da insalubridade, né, não ter um piso, não ter um plano de carreira, não ter uma série de questões que são fundamentais dentro do funcionalismo público. E desde então a gente tem tido aí, teve a pandemia, teve essa bola de neve toda, e vocês se organizaram, né, e agora as demandas começam a surgir, são várias demandas desde valorização, desde o processo de reintegração do magistério também, né, que é um processo, a remoção ela é inconstitucional, então isso é um processo que coloca vocês numa luta legítima por direitos, assim. E queria perguntar para vocês como é que as reivindicações, então, colegas? Como é que vocês estão vendo essa movimentação dentro desse um mês aí? Na verdade, a gente tem buscado, né, esse apoio junto aos órgãos que podem nos auxiliar nesse momento. A gente já encaminhou o pedido para alguns vereadores, a nossa carta das auxiliares, né, pedindo essa conscientização, né, e essa ajuda nesse momento, né. Nos reunimos também com o nosso sindicato para que ele nos dê esse respaldo, né, tanto que agora tem essa assembleia marcada para o dia 30, que a gente aguarda para saber o que vai ser deliberado nesse momento, né, e ainda estamos aguardando, quem sabe, uma possível reunião com a nossa secretária de Educação e a nossa prefeita, né, para que ela possa pelo menos nos ouvir nesse momento, até para a gente entender, né, qual foi o critério utilizado para que a gente não fizesse mais parte do quadro do magistério, né, de que forma ela se apropriou para que a gente fosse retirada, né, nesse momento do quadro do magistério. Não que ele nos garantisse muitos direitos, na verdade, ele nos dava brechas, né, que a gente usava para ter alguns benefícios, vamos dizer assim, porque através
de estar no quadro do magistério, a gente se valia da brecha do piso nacional de educação para conseguir o incentivo à graduação e à pós-graduação, que com essa retirada nos inviabiliza completamente de tentar judicialmente conseguir isso, né? Então, fechou uma porta que a gente estava usando para ter uma qualidade um pouco melhor de salário, né? Hoje, as auxiliares ganham, no nosso município, R$ 938, e ela recebe uma complementação para ganhar não menos que um salário mínimo, o que chega a R$ 1.364. Né? Seria isso. Meninas, complementem aí a minha fala. Uma qualidade um pouco melhor de salário e também de fazer propriamente, né, do nosso cargo, né. O cargo de auxiliar de educação infantil aqui em Pelotas, né, ele não exige um conhecimento técnico para que se exerça esse cargo, né, mas é importante a gente destacar que é um cargo no qual a gente está direto envolvido ali com a criança, né, não existe fazer da auxiliar de educação infantil sem que seja diretamente no atendimento do aluno, né? E as pessoas podem pensar, mas é para ajudar na hora da alimentação, é para ajudar na hora da higiene. Não, não é só isso. Mesmo que fosse, também a gente volta lá para aqueles pilares lá da educação, né? Lá da LDB, que o cuidar e o fazer pedagógico, eles não se dissociam, eles andam juntos, né? Mas a gente também está ali na hora de ajudar, né? Até as mesmas turmas de pré-escola, onde as crianças já têm a partir de 4 anos, né? 20 crianças para um profissional, seja professor, né? Não tem como o professor elaborar uma atividade e realizar aquela atividade, né? Dando para a criança o que ela precisa para se desenvolver ali sozinho. É muito difícil. Então, auxiliar, tanto nas turmas a partir de 4 anos, quanto na creche, hora ou outra está ali ensinando a criança a segurar o giz, a segurar o lápis, a cortar, né? E todo o fazer pedagógico. E então a gente chega no nosso cargo e tem uma demanda, né, de ter esses conhecimentos. E quando a gente tinha esses incentivos, era um estímulo para que a gente continuasse, né, buscando conhecimento e melhorasse também o nosso desempenho no dia a dia, na nossa atuação, né? E sem esse incentivo realmente fica muito difícil, porque a jornada já é cansativa e a remuneração te deixa totalmente desestimulada a melhorar ali, a buscar mais qualidade no serviço que a gente entrega. Complementando a fala da Renata, não que a gente não busque, né? Apesar de não ter esse estímulo financeiro, não que a gente não busque, porque se a gente está para fazer esse levantamento, acredito que a gente vai começar esse levantamento essa semana, mas acredito que as 366 auxiliares que tem hoje no município, eu não posso te afirmar com precisão, mas posso te passar essa informação depois, mas a grande maioria já é graduada ou pós-graduada, ou tem cursos, tem especializações para oferecer de forma com maior qualidade o seu trabalho dentro das escolas, né? Todas procuram isso para poder trazer mais qualidade para as crianças, né? No seu dia a dia, né? Mas esse é um problema também que os docentes têm enfrentado na rede pública, com aquele que foi chamado, né, como cavalo de Troia, aquela mudança toda no piso do magistério, que foi a falta de incentivo para a formação continuada. E isso também vai completamente de desencontro a, por exemplo, o nosso PNE, né, o Plano Nacional de Educação, que objetiva lá que a gente tenha cada vez mais professores, funcionários de escola, a equipe de suporte pedagógico com uma formação. Aí você não incentiva a formação dessas pessoas através de remuneração. E, bom, é mais ou menos o que acontece nesses governos, assim, que a gente tanto fala no podcast aqui, né, que fazem políticas com as vozes da cabeça deles. Hoje, o auxiliar de educação infantil na Prefeitura de Pelotas, ele exerce vários papéis, né? Por diversas vezes a gente exerce papel de professor, de cuidador,
o nosso papel de auxiliar de educação infantil, que já é bastante coisa, né? E fora outros, né, que às vezes por carinho à educação e à criança, né, a gente acaba exercendo também. Então, eu vejo com esses olhos hoje, né, e seria interessante também que a população, né, e a prefeitura enxergasse isso, né, que nesse momento é benéfico para eles, nós somos considerados a mão de obra barata da prefeitura, né. Na verdade, a gente faz muito e recebe pouco, né? E com nenhum tipo de reconhecimento, porque se houvesse algum reconhecimento, hoje nós não estaríamos onde nós estamos, recebendo o que nós estamos, fazendo o que nós estamos fazendo, né? Com a carga horária que a gente tem, completamente esgotadas, sobrecarregadas, né? Eu falo no feminino porque a maioria estamos em mulheres, né? Tem vários homens, trabalham muito bem, exercem também com perfeição a sua profissão, porque é uma profissão, né? E é uma profissão que para te continuar e insistir nela é por amor mesmo. E, na verdade, a gente está aqui não só por nós, né? Mas pelas próximas pessoas que virão, porque, como a Letícia e a Renata citaram, a maioria já está se profissionalizando, né? Já tem, ou já é professor de áreas específicas, ou de pedagogia, ou tem magistério. E certamente a gente vai fazer outro concurso, porque a gente escuta assim, tá ruim, né? Porque continua, porque não faz outro concurso, né? E na verdade, sim, essa é a ideia. A gente vai, com certeza, podemos fazer outro concurso, a gente dá, né? Nós estudamos para isso, mas a gente precisa pensar nas próximas gerações que vêm, né? Nas próximas pessoas que vão assumir o nosso cargo, porque a gente precisa mudar essa realidade, né? Porque quando a gente não valoriza um profissional um auxiliar de educação infantil, ou um professor, ou seja quem for que estiver dentro de uma escola, né? A gente acaba não valorizando a educação, né? A gente acaba sucateando ela ainda mais. E a gente vai ser sempre essa mão de obra barata. E os nossos alunos, infelizmente, a gente precisa enxergar que também vão ser para eles um profissional que não está sendo valorizado, ele não trabalha com gosto, com amor, são poucos, né? Tu já pensa assim, pô, tenho que levantar, tenho que ir lá, mas já tô cansada, né? Porque são 40 horas semanais, né? Então a criança acaba também não recebendo aquilo que ela merece, o que ela precisa receber, né? Do profissional que está atendendo ele, né? Então, a nossa briga é para nós, né? O nosso movimento é para nós, é para a educação, são para as próximas pessoas são para as pessoas que não estão assumindo o concurso por causa do valor baixo, né? Do salário, são para as pessoas que vão fazer o próximo concurso, porque esse vai vencer agora, final do ano, né? A gente precisa e gostaria de mudar essa realidade antes que o concurso vença, para a gente poder ter um edital de qualidade, né, e que chame um pouco mais a atenção da população, para que a gente tenha bons profissionais exercendo, né, futuramente, que as coisas não aconteçam da forma que estão acontecendo, né, porque, como a Renata citou, a gente educa e a gente cuida. E o educar e o cuidar, eles são indissociáveis, né? A gente não pode separar um do outro. A gente não limpa só a fralda e tira ranho do nariz. Não, porque isso também é papel do professor, não só do auxiliar de educação infantil, né? Isso também está descrito ali no edital do professor de educação infantil. Se fosse só isso, não precisaria nós estarmos lá. A gente também ajuda, colabora e faz parte do nosso serviço também o educar e o auxiliar pedagogicamente, que é aquilo que a Renata citou. A criança está com dificuldade, você sabe como fazer aquilo, você vai ficar olhando para a criança e esperar o professor vir fazer? Não, faz parte do teu papel também colaborar, né? É de extrema importância, né, meninas, que o pessoal que nos ouve, normalmente a gente não fala muito sobre educação infantil, e eu falo por mim agora, porque não é uma das minhas áreas, nunca trabalhei com criança em si, mas o pessoal que nos ouve tem que ter consciência de que a profissional de educação infantil é de extrema importância para o desenvolvimento intelectual e motor da criançada dentro da sala de aula. Principalmente aqueles que necessitam de atenções mais individualizadas e que o sistema educacional não consegue atender, né? E aí o profissional da educação infantil, o auxiliar,
ele deve ser valorizado, muito bem valorizado, porque é parte de um cuidado, uma atenção com um foco mais individualizado, personalizado, que normalmente um professor, uma professora com 30 alunos dentro da sala de aula não consegue desenvolver. E aí a gente tem um governo neoliberal que faz de tudo para empobrecer as relações de trabalho, não só as relações de trabalho, mas o próprio desenvolvimento profissional, prejudicando através de retirar o auxiliar de educação infantil do quadro do magistério, é um processo de empobrecimento das relações de trabalho, do desenvolvimento profissional. E na mesma linha que a professora Aline disse, é um sucateamento geral da educação, atinge um pontinho ali com os auxiliares de educação infantil, daqui a pouco atinge mais um pontinho no currículo, aí atinge na desobrigação da frequência mínima nas escolas. E aí a gente vai vendo isso ao mesmo tempo em que a classe trabalhadora da educação, estudantes, alunos e demais cargos que ocupam a escola, se mobilizam para fazer pressão e tentar reaver seus direitos que simplesmente são ignorados, né? E aí, eu repito, o pessoal que nos ouve tem que entender a importância que é essa profissão e essa ocupação dentro da sala de aula. Eu queria até complementar a fala da Aline, que, na verdade, a gente já tem vários estudos, né, e aí não teria propriedade para citar alguma pessoa nesse momento, mas já tem vários estudos do quanto esse cuidado, esse olhar que os professores da primeira infância têm, até com relação aos transtornos, a essas coisas que têm aparecido, o autismo, outras coisas, que se detectado com maior antecedência, né, o tratamento pode ter muito maior efetivação, né, do que se for diagnosticado tardiamente. E aí esse olhar que muitos de nós temos, auxiliares e também professores, né, dentro da educação infantil, é muito importante, porque hoje já tem vários estudos de crianças, né, com alguns traços de autismo, que tu pode, como profissional da educação infantil, já fazer essa detecção, né, detectar esse quadro, esse diagnóstico. E aí vem a questão de nós nos qualificarmos para isso, e muitas de nós, pela necessidade, pela demanda em sala de aula, sentiu essa necessidade de procurar essa qualificação também para dar esse suporte, né, porque como a gente está em sala de aula junto com o professor 8 horas por dia, e aí é como tu falou, às vezes um professor com crianças, com 20 crianças, não consegue ter esse olhar, às vezes, específico para cada criança, e aí entra auxiliar, e aí auxiliar está ali justamente para, junto com o professor, ter esse olhar mais cuidadoso com as crianças, né, ter essa perspectiva de poder ter ou não um transtorno, e o quanto isso seria importante até no tratamento da criança, se é diagnosticado antes, né? Perfeito. Pode falar, Aline. Desculpa, o microfone estava desligado. Como a Letícia citou, né, a gente trabalha numa parceria direta, né, com os professores. Nós, graças a Deus, em sua maioria, a gente tem bons colegas, né, bons profissionais na rede municipal de Pelotas, excelentes profissionais, mas por eles serem excelentes, eles continuam sendo um só, né, e como a Letícia citou, nós somos os auxiliares deles, né, não quer dizer que nós, enquanto auxiliares, fazemos menos dentro de sala de aula do que um professor faz, ele é de sua extrema importância, né? Não posso dizer que um auxiliar hoje substitui 100% o papel de um professor, porque se substituísse, não precisaria um professor ali. A gente continuaria sendo a mão de obra barata da prefeitura, certo? Mas não quer dizer que nós temos menos importância do que ele, porque dentro de sala de aula, muitas vezes, um pai, uma mãe que vai buscar o seu filho, ele não sabe quem é o professor e quem é o auxiliar da turma,
certo? Nós trabalhamos em conjunto, nós temos essa parceria de um ajudar o outro, nós temos atribuições muito parecidas, certo? O professor, obviamente, né, ele tem as suas atribuições, coisas que muitas vezes o auxiliar de educação infantil, ele não pode substituir, certo? Tais como preencher chamada, assinar atas, planejamento, correto? Mas não quer dizer que a gente não esteja, em sua maioria, qualificado para, como eu vou dizer, não seria exercer a palavra correta, mas executar aquilo que o professor propõe, certo? Se ele é o professor da turma, ele vai fazer o serviço dele, eu vou fazer o meu. Mesmo assim, em algumas escolas há alguma parceria entre o auxiliar e o professor para que ninguém saia tão sobrecarregado, para que a balança fique em equilíbrio ali, certo? Mas é isso. O auxiliar hoje, em 100%, assim, a gente precisa desse olhar da população, né, dos poderes, para que enxerguem que nós não somos menos, que foi um erro terem nos tirado do quadro do magistério, né? Eu posso usar a palavra, eu acredito que eu posso usar com propriedade, nós somos injustiçados. Eu acho que isso a gente ganhou um golpe, foi um golpe muito grande, assim. Nós não tem cabimento. Eu acredito que esse retorno, né, possa ser uma briga complicada, difícil para a gente, mas a gente não vai deixar de brigar por isso e por direitos, e, né, que a gente não tem mais, né? Na verdade, a gente não tinha, como a Letícia citou antes, a gente buscava na justiça, né, por brechas na lei, mas a gente precisa continuar brigando por direitos, por um salário digno, por reconhecimento, que hoje em dia, infelizmente, a gente recebe dos colegas que estão ali vendo, assistindo o nosso serviço, que estão do nosso lado, né? Porque às vezes nem o pai e a mãe não sabem o que a gente passa ou quanto a gente ganha, eles acham que a gente ganha muito bem, né? Muita gente acha que sim, mas não é, né? Não é. É como eu falei lá no movimento, foi um crime constitucional, né? Uma agressão constitucional, assim, por várias questões legais aí. Passo a palavra para a Renata agora. Então, era isso que eu queria complementar um pouco, assim, do que a gente já colocou e que vocês trouxeram também, né? Que eu acho que é importante também que eu acho que é o principal objetivo do movimento também, é trazer essa discussão, né? A gente vive aqui no município, né, um governo que tem um projeto muito bem elaborado, né, de desmonte da educação, e a gente vive isso também no nosso país, né? Hoje, a gente já recém, né, trocou o nosso governo, mas nós tivemos 4 anos aí de governo que, para mim, é inexplicável, né, e que a gente ainda vai sentir as consequências disso por muito tempo, inclusive na educação, né, e que isso acontece de uma forma geral, né, tem outros estados, São Paulo aí, privatizando a educação de uma maneira absurda, né, e a educação, ela tem que ser pública, sim, ela tem que ser de qualidade, né, e o nosso projeto também vem agregar isso, porque a gente fala, nós estamos buscando por nós, né, nós somos 366 auxiliares hoje dentro do município de Pelotas, né, e cada um desses 366 auxiliares tem como mudar a sua realidade individualmente, né, mas isso também é um retorno para a educação, e a gente tem que estar discutindo isso, porque a educação infantil, como um processo pedagógico, como um processo de aprendizagem, é uma coisa muito nova no nosso país, né? A gente tinha muito uma visão assistencialista disso, né? Que as crianças eram largadas lá porque os pais precisam trabalhar e as crianças precisam estar sendo cuidadas, né? E a gente tem que trazer a população para conhecer essas realidades, porque é uma obrigação do governo oferecer essa educação de qualidade, né? E daqui a pouco isso vai indo. Tem municípios que a educação infantil não contrata professores, né? Que auxiliares de educação são os que assumem turma. Isso é uma falta com a sociedade, é uma falta com as crianças. E se nós não começarmos a falar disso e a trazer a sociedade para entender o quanto isso é importante, o quanto isso é um direito das crianças e da sociedade, a gente não está livre de que daqui a pouco isso esteja acontecendo aqui.
Da minha perspectiva, é inaceitável que um auxiliar de educação infantil não tenha esse reconhecimento técnico para estar dentro da sala de aula. Porque, na realidade, a gente sabe que é isso que vai fazer a diferença. A gente tem outros projetos. Aqui em Pelotas, nós temos um projeto que é o Primeira Infância Melhor, que já mostra o quanto é importante a gente pensar nessa primeira infância, né? E dentro da escola, mais ainda. Então, a gente tem, sim, que reconhecer aqueles profissionais que estão ali, sejam auxiliares, né, seja professor, que eles têm um papel docente e que eles têm que ser valorizados, né? Tem que se propiciar, não só financeiramente, mas formação continuada, né? Ter o reconhecimento financeiro também é importante. Então, a gente tem que trazer essas coisas para a discussão, sim. Eu acho que é importante, e talvez as pessoas que nos acompanham já estão carecas de saber, que eu e eu sempre falamos do tamanho do projeto, que é isso, né? O neoliberalismo ele é uma coisa necropolítica, então ele tem na sua cerne aí desmanchar e matar essas relações mesmo. No governo passado, por exemplo, a gente, no campo da educação infantil, né, tivemos um corte de 96% do orçamento. E a questão até bem crítica e pontual, assim, o Camilo Santana, a gente não faz um podcast sem xingar o ministro da Educação, tá, colega? Isso é tradição aqui. Tá? É que esse fundo de verbas não foi revertido ainda. E não tem como construir escolas de educação infantil, não tem como avançar no processo de escola de educação infantil, não se fala do PNE no governo atual. Então, quer dizer, a coisa está meio assim, estranha, né, Camilo? Então, é importante a gente entender o quanto isso é um projeto macro, é um projeto que afeta uma série de instâncias, né? No macro e no micro, eu sempre falo. No macro, porque isso está acontecendo em vários lugares do país, e no micro, porque aqui no nosso município a gente tem uma gestão totalmente neoliberal que faz esse sucateamento, essa precarização. E aí eu queria perguntar assim para vocês, né? Nós temos um movimento aí nacional, né? Somos todos professores, movimentos auxiliares nacional, e pelo que eu andei lendo, pelo que eu sei, por trabalhar com vocês, existem algumas vitórias em alguns municípios, algumas reintegrações a quadro do magistério, algumas mudanças de nomenclatura. Existiu até uma nomenclatura assim da esfera do absurdo, mas houveram algumas vitórias. Como é que vocês estão se articulando com esse movimento nacional? Como é que vocês estão percebendo essa movimentação? Ontem a gente teve uma reunião com um advogado, o Alexandre, do movimento. Inclusive, ele se prontificou também a nos ajudar a elaborar um documento, né, que poderia ser usado juridicamente ou como um pedido à nossa prefeitura, né. A gente está aguardando isso, porque, na verdade, o que acontece nos outros municípios é exatamente isso que tu citou. São várias nomenclaturas, e ele fez um bom levantamento sobre isso, né? As auxiliares de educação infantil em outros municípios têm o nome de pajem, auxiliar de desenvolvimento, até de babá, né? E a busca dele, como movimento nacional, é que o cargo de auxiliar tenha uma denominação só, né? E seja generalizada para todo o país, né? E ele está buscando isso junto ao Supremo Tribunal Federal, esse reconhecimento, né? Já existe um parecer favorável a isso, baseado na Lei do Piso Nacional, baseado na LDB. Eu tenho anotado aqui ao marco da primeira infância, né? Sim. E mais o Plano Nacional, né, da Educação, que ele cita ali que não tem, porque a gente, quando começou o movimento, a gente acreditava que tinha que existir uma lei que nos reconhecesse como auxiliar de educação, como educadoras, né, e ele diz que essa lei não precisa ser criada, ela já existe, ela só precisa ser executada e cumprida nos municípios que não são cumpridos ainda, né. Vou deixar a Renata falar. Então, esse movimento, ele é tão importante, né, da gente estar junto, né, justamente porque o auxiliar de educação infantil, ele surge, isso não é um mérito da Prefeitura de Pelotas, né, isso é uma coisa que surge em todo o país, buscando baratear a mão de obra, né. Como eu já tinha dito antes, a educação infantil, ela, de fato, é recente na nossa história, se pensar e se regulamentar, né, a educação infantil. Mas, então, o governo federal, mesmo sendo de responsabilidade das prefeituras a educação infantil,
o governo federal, ele regulamenta algumas coisas, né? Muitas coisas, na verdade. Inclusive, quantas crianças vão ter por profissional dentro da sala de aula, né? Tem toda uma regulamentação, apesar de que às vezes não fique muito clara, e que às vezes as prefeituras mencionam, a nossa acabou de alterar isso ano passado, né? Mas tem. Então, é tantas crianças de tal idade, tem que ter tantos profissionais ali dentro. Então, eles colocam um outro profissional que não é qualificado, né? Que eles consideram um profissional de apoio, que basicamente faz as mesmas coisas que o professor, né? Para cumprir ali o que tem que ser por criança, né? E às vezes nem tem esse professor, às vezes é só esse profissional de apoio que faz tudo isso. Então, por isso que é tão importante a gente se articular, né, para que a gente busque que tenha uma regulamentação federal, não que isso assegure, né, a gente tem que pressionar a prefeitura e a gente tem que pensar no município. Os professores estão aí agora, né, sem piso, apesar de ter uma lei que regulamenta isso, né, uma lei federal. Mas a partir do momento que isso é claro, né, fica mais fácil de tu buscar os teus direitos, né, seja como categoria ou seja como usuário do sistema de educação pública, né. Então, é muito importante a gente andar junto, né, nesse movimento que já teve algumas vitórias e pressionar também para que se pense nisso, né, porque, na verdade, quando vem lá as regulamentações, quando se faz lá o PNE, se põe lá coisas a se cumprirem e muitas vezes não se pensa em tudo. E isso é uma das coisas que não se pensou, né? Como que a gente vai fazer para cumprir, para ter esses profissionais dentro da sala de aula? E aí as prefeituras acharam uma maneira, né, de baratear e ter uma mão de obra barata. Então, eu acredito que no futuro, né, esse é sim um caminho que seria mais confortável, né, para a gente estabelecer uma carreira mais digna, né, para quem faz esse papel de apoio na educação infantil e um serviço, né, que seja melhor para quem recebe esse serviço do poder público. Inclusive, ontem o Alexandre até citou sobre isso, né? Ele perguntou, e aí isso é uma coisa que a gente nem pesquisou ainda, teríamos que pesquisar, mas ele perguntou como é que estaria esse Plano Nacional de Educação aqui no nosso município, se ele estava sendo já implementado e cumprido, né? O que eu acredito que não, porque a gente tem aí o exemplo da falta de vaga nas escolas de educação infantil, né? Em que a prefeitura agora ingressou com um projeto para compra de vagas nas escolas particulares, né? Então, um governo que está aí há 16 anos no município, né, com outras pessoas, mas o mesmo partido, né, governando a cidade há tanto tempo, daria já para ter se organizado para fazer a execução desse Plano Nacional de Educação que termina agora em 2024, né? E aí a gente vê que isso é só mais uma de tantas outras coisas que estão deixando a desejar na educação no nosso município, né? Não só a nossa valorização, o nosso reconhecimento, como outras coisas dentro da educação, né? Eu diria no país até, né, Letícia? Né? No município de Pelotas, o PNE deve estar na lua nesse momento. Mas no Com país, certeza. por exemplo, a gente teve 15% das metas cumpridas no PNE. É um absurdo, sabe? O negócio tem quase 10 anos já. Então, E vocês já perceberam que não tem problema nenhum com esses governos de partidos e governos liberais de descumprir a Constituição, né? Seja a escala federal, tanto estatal quanto municipal, né? Professoras, no sentido da mobilização imediata, cotidiana, como vocês estão percebendo essa organização da classe para essas reivindicações momentâneas? Tu diz enquanto o que o movimento já fez, no caso? Se quiserem falar também sobre o Somos Todas Educação, é interessante, porque eu particularmente não conhecia o movimento até conhecer pelo professor Leonardo e ficar sabendo de toda a movimentação. Na verdade, o movimento surgiu de um debate levado à Câmara pela deputada Fernanda Miranda, né? Onde vários profissionais, não só as auxiliares de educação infantil estiveram lá presentes, mas as outras categorias, monitor, secretário de escola, merendeira, né,
Nós levamos a nossa realidade enquanto servidoras do município, não só a nossa questão salarial, como outras questões, e aí teria que pontuar cargo a cargo, as merendeiras trouxeram algumas coisas, os monitores trouxeram outras, mas a gente saiu de lá com aquela chama acesa de que está na hora de mudar essa realidade, tá na hora da gente tentar fazer alguma coisa, talvez não só por nós, enquanto categoria agora do município, como a Aline já tinha falado, mas também para as gerações futuras, porque hoje a nossa realidade enquanto servidora municipal, servidora do município, eu considero até vergonhoso dizer que sou servidora pública com essa realidade que a gente está vivendo hoje, né? Não só como, não sendo reconhecida como educadora, mas como servidora mesmo, né? Já foi aquela época em que dizia, eu sou funcionária pública, eu sou uma servidora pública, né? Eu até mexo, assim, as serventes hoje terceirizadas dentro das escolas, eu estou só dando um exemplo mais perto da nossa realidade, elas ganham mais do que uma auxiliar de educação infantil, né? Não tem o mesmo papel tão importante quanto nós, né? Mas em questão de salarial, elas acabam ganhando mais do que nós. E aí, a gente saiu dessa plenária com essa chama acesa, né, por buscar isso, e começamos a nos articular, buscar meios para tentar mudar essa realidade. No primeiro momento, a gente foi conversar com um advogado do nosso sindicato, né, que nos deu uma primeira negativa, né, que não seria viável fazer esse pedido, esse pedido de esclarecimentos juridicamente, tá? E aí eu como não me conformei muito com a resposta, a gente resolveu buscar outros meios, mas a gente tem se deparado com algumas dificuldades, assim, eu achei, enquanto cidadã comum, eu achei que bastava a gente fazer uma denúncia ao Ministério Público, buscar o Conselho de Educação, achei que as coisas seriam mais fáceis nesse sentido, como cidadã comum, mas já vi que tem tem algumas coisas que estão meio que engessadas aqui dentro do município, né? Então, a gente está buscando outras formas. Seria o contato com o deputado estadual, deputado federal, e foi aí que a gente conseguiu saber desse movimento nacional do Somos Todas Professoras, que tem nos ajudado muito, assim, né, nessa questão de buscar outras ferramentas, né, para tentar mudar essa realidade aqui dentro do município, né. Seria isso. Não sei se vocês querem complementar, meninas, alguma coisa que eu tenha esquecido nesse momento. Não, eu acho que uma coisa interessante, né, que isso começou, como a Letícia colocou lá, com uma reunião, né, para funcionários que fazem parte ali da educação, ou seja, eles trabalham dentro das escolas, né, mas não fazem parte do quadro do magistério, né, lá na Câmara, proposta pela vereadora Fernanda Miranda. E aí a gente já ficou assim, a gente já estava, né, muito, muito indignado com as questões que a gente vinha vivendo e que são bem justas, né? E aí, dentro dessa reunião, surgiram, né, algumas questões, surge a troca de ideia, né, porque nós somos 366, mas nós estamos espalhadas, e é difícil a gente ter contato, né, trocar ideia. Então, ali já começou com um número um pouquinho maior, né, um pouquinho mais significativo, e aí o movimento cresceu a partir de uma coisa muito interessante que aconteceu, né, porque as auxiliares de educação infantil, elas são um cargo de apoio, e a prefeitura não reconhece que a gente exerce papel docente. Mas aí a Secretaria de Educação marcou uma acolhida com uma formação docente para nós, que não somos docentes. E daí nós vimos, né, uma oportunidade de nos organizarmos e mostrarmos nessa nossa acolhida, onde conseguiríamos estar todas reunidas, né, que estávamos insatisfeitas. E aí, realmente, todo mundo aderiu, né, a gente teve uma adesão dos colegas unânime, praticamente, né, gurias? E, então, começaram a surgir outras coisas. Mas, de imediato, assim, o que o movimento está nos trazendo mesmo, né, como a Letícia disse, é difícil, a gente imagina que é uma coisa e é outra, né? O que a gente conseguiu mesmo é visibilidade, buscar os espaços para que conheçam a história mesmo, né, o que são as auxiliares,
e também buscar que até mesmo as colegas, né, se interem do que a auxiliar é, o que ela deve ou não fazer, né, o que ela pode dizer, não, isso não faz parte da minha atribuição e eu não vou cumprir, né, a função, várias questões, né, os sábados letivos, que teoricamente quem tem que cumprir dia letivo é quem faz parte do quadro do magistério, e muitas auxiliares acabam cumprindo também, né, e não é muito bem regulamentada essa compensação de jornada. Então, a nível do movimento, eu acho que é mais isso, assim, mostrar para as colegas, para a gente estar ligada mesmo, né, do que realmente a auxiliar tem que fazer, do que ela não tem que fazer, né, para a gente ter força de mostrar a nossa importância, porque o que acontece, como a Aline tinha falado lá no início, é que a auxiliar acaba desempenhando muitos papéis para a prefeitura, né, e tem coisas que a gente não tem que fazer justamente porque a escola, a Secretaria de Educação e a sociedade têm que perceber que isso está faltando, para que isso possa melhorar. Sabe qual é a sensação que eu fico? Que a prefeitura está tentando transformar o cargo de auxiliar de educação infantil no mesmo sentido que eles transformaram o cargo de educador social. Um empobrecimento da profissão em si, do próprio cargo e da ocupação que se exerce. Parece que o cargo de educador social, eu sou educador social, trabalho lá na casa de passagem. E aí, se a gente for parar para analisar qual é o papel do educador social, sabe? Não tem... tem atribuições ali burocráticas, mas na hora de exercer o cargo de educador social, não, na verdade, não tem nenhum processo educativo, nenhum processo de socialização, nenhuma atividade pedagógica, nada disso. E aí eu acho que parece que a prefeitura, o governo, né, de direito, tenta prejudicar a profissão o máximo possível para ir degradando ela aos pouquinhos, assim, e fazer com que os profissionais acabam, como vocês bem falaram, servir de mão de obra barata mesmo. Essa formação que a SMED nos ofereceu, que a Renata citou, ela era uma formação até de extrema valia. Eu acredito até que foi nos proposta com uma das melhores, com as melhores das intenções, entendeu? Até foi por isso que a gente resolveu aproveitar do momento, até para que a própria SMED, né, reconhecesse aquela chamada, o que eles estavam nos propondo naquele curso, e onde nós estamos, né, para que a gente pudesse, de certa forma, também chamar eles para a briga conosco, né, porque nós temos pessoas ali dentro também que concordam e apoiam, de certa forma, também o nosso movimento, certo? Porque o nosso curso lá, ele prestando atenção no que foi nos proposto, ele era o quê? Ele estava nos formando enquanto docentes, né? Ele estava afirmando que nós fazíamos parte do quadro docente, porque nada mais era do que uma profissionalização, né, para pessoas que educam, que cuidam, né, que estão presentes dentro de sala de aula e que eles admitem ali, naquele ato, de que a gente precisa dessa formação para estar ali, correto? Então, sim, ali foi um dos momentos em que a gente pensou, não, espera, eles estão admitindo que a gente faz parte do quadro docente, né? Eles sabem disso, eles estão nos propondo uma formação, né? Uma formação, inclusive, excelente, com profissionais, com bons profissionais, né? Mas a gente aproveitou do momento para poder fazer essa chamada, né? Olhem para a gente, né? Olhem o que a gente recebe, olha onde nós estamos, olha o quanto a gente colabora, o quanto a gente soma, né, na educação, né? A gente vai aproveitar o que está sendo ofertado aqui. Então, por que a gente está onde a gente está, né? Então, por que estamos aqui nesse lugar? E, né? A chamada é docente. Nós não somos mais, a gente não faz mais parte do... Então, foi um momento em que a gente conseguiu juntar
a fome com a vontade de comer, digamos assim, né? Juntar, assim, o grupo enquanto auxiliares e mostrar que nós estávamos insatisfeitos, né? E foi lindo de ver, né? Não agradou todo mundo, eu entendo, né? Mas foi um momento em que a gente pôde, assim, inclusive, alimentar a nossa vontade de seguir em frente, né? De lutar, porque nós vimos que não éramos só nós as insatisfeitas, né? Tinham mais colegas e o quanto era importante a gente continuar brigando e lutando. Então, ali naquele dia, eu acho que foi um momento em que a gente fomentou essa vontade de seguir com o movimento, de somos todos educação, de dar um passo à frente, de procurar os próximos passos, a Letícia recolher assinaturas, entregar cartas, né? Que a gente tem uma representante excelente, graças a Deus, assim, a gente está muito bem representada pela Letícia, né? Mas eu tenho certeza também que a Letícia concorda que sem essa revolta toda que nós colhemos naquele dia, a gente não teria essa vontade de seguir em frente, de seguir brigando, né? Com certeza, com certeza. Eu acho que, na verdade, a gente já vinha com essa insatisfação e aquilo ali foi o ponto-chave para virar e dizer, não, chega, que, quer dizer, na hora de nos cobrar as nossas atribuições, de nos cobrar tantas cobranças que o nosso cargo exige, mas e cadê o reconhecimento, cadê o respeito, cadê a valorização, né? E eu acho que é isso tudo que a gente está buscando no movimento, esse respeito, essa valorização, esse reconhecimento, né? Porque não tem como continuar desempenhando as nossas funções, as atribuições, sem vir o ônus e o bônus junto, né? Claro. É aquilo que Paulo Freire chamava de justa ira, né? Bem, a gente está se encaminhando para o final agora. Eu acho que a organização e o surgimento do movimento é uma coisa de muita boniteza, muito bem feito, muito bem organizado. Vocês já sabem que eu me coloco à disposição, o Esperançar também, né? E para a gente não... Primeiro, né, quero agradecer vocês, professores, por estarem aqui, por divulgarem a pauta, por poderem conversar com a gente e levar essa pauta mais adiante. E para não perder o costume aqui do podcast, a gente pede que vocês indiquem um livro e um filme. Sempre todo mundo é pego de surpresa, né? Bom, o livro eu vou usar o meu do que eu te falei há pouco, Pedagogia da Autonomia, do Paulo Freire, né? E um filme, meninas, puxa vida, agora essa parte eu fui pega de surpresa. Posso consultar os universitários, Sim. como se diz? Colegas ajudem na indicação do filme. Vou pensando enquanto as meninas falam o dela aqui para ver. Aí o filme eu não sei, o livro tem que ser pedagógico? Não. Qualquer um. Eu gosto muito do Espinhos do Tempo, da Zíbia Gasparetto. É um livro mais, apesar de ser evangélica, luterana, mas ele é mais ligado para a parte espírita, assim, mas eu considero ele maravilhoso, gosto muito. E o filme... Ai, gente, o filme tem que eu choro horrores. Eu acho que eu sou muito dramática, assim, em algumas situações. Acho que esse filme é bem eu, assim, como eu era antes de você, talvez. Um que eu choro horrores, assim, eu acho que é esse o nome, eu não lembro nem qual é o autor. Mas, assim, eu pensei no que eu gosto, né? O que se é o que eu gosto, é isso. Então, eu vou indicar aquilo que eu gosto. Renata? Para mim, já é mais fácil indicar o filme do que o livro. Filme é um filme que eu gostei muito, assim, né? Que eu assisti, que mostra assim como as coisas são difíceis, como não tem lado certo. Não é que não tenha lado certo, mas como não tem lado fácil, né? E eu gostei muito, foi Marighella, muito bom. E o livro aí sim, aí eu tenho que pensar também, se a Letícia já tem o filme dela. Tá bem, então.
Ótimo, ótimas indicações. Eu acho também. Então, professoras, muito obrigado pela participação de vocês. Esse foi o Falando Educação. Nos sigam no @o Esperancar para continuarem nos acompanhando.